Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, ele é o quê? Ele tem, vamos dizer assim, duas ramificações, DNA e RNA. Primeiro a gente vai falar sobre o DNA, certo? Qual que é a função do DNA, basicamente? Além de definir o que você é, né? Seu tipo fenotípico e seu tipo genotípico, ele armazena a receita da proteína. Ou seja, para você fazer tipo um bolo, um pão, alguma coisa do tipo, você precisa de alguma receita, de alguma base para você conseguir concluir essa receita, vamos dizer assim, esse bolo, esse pão. Então, o DNA, ele faz isso, ele armazena essa receita. Para quê? Para formar a proteína. Exemplo de uma proteína é a proteína das células eucariontes que estão na membrana, que deixam, permite a entrada de uma substância ou não. Enfim, tem várias, infinidade de proteínas, certo? Aí nós temos a desoxirribose, que é o quê? É um açúcar com 5 carbonos. Nós vamos ver ele ali já já. Aí nós temos as bases nitrogenadas, que são a adenina com a timina. Elas duas se juntam. Nós temos a citosina com a guanina, e elas duas se juntam. Certo? Essas são as nossas 4 bases nitrogenadas do DNA, ok? No RNA vai ser elas, porém vai mudar um pouquinho. Aí nós temos a cromatina. O que é a cromatina? É onde o DNA está. Vamos dizer assim. É onde o DNA está. A cromatina está, por exemplo, dentro das células eucariontes. Certo? E nós temos a divisão da cromatina em duas. A eucromatina e a heterocromatina. O que a eucromatina vai fazer? Ela vai enrolar o DNA em histona, certo? Histona, ela vai auxiliar na produção de cromossomos, no caso. Aí, depois, a cromatina, o que a cromatina vai fazer? Ela vai se desestruturar, ela vai condensar, vamos dizer assim, a sua estrutura, formando, então, a heterocromatina. Essa heterocromatina, ela vai agrupar os cromossomos, certo? Nós podemos observar nessas imagens, a primeira imagenzinha aí é o DNA, formando dupla hélice. A segunda imagem é a eucromatina, que está enrolado em histona. Já na terceira imagem, nós temos a heterocromatina, que são o agrupamento de cromossomos. Certo? É basicamente isso. E daí nós temos depois os introns. Vou colocar uma setinha aqui para ficar igualzinho. Apareceu aí? O pincel está meio fraco, mas é isso. Nós temos os introns. Antigamente, os introns, eu acho que tem um acento aqui. Se não tiver, depois eu tiro. Antigamente, os introns eles eram chamados de DNA lixo. Porém, hoje nós sabemos a sua função. Ele regula, formação não seria a palavra correta. Deixa eu ler aqui. Ele regula a expressão de outros genes. Então, hoje nós sabemos que ele não é, vamos dizer assim, um lixo, certo? Ele não tem o armazenamento da receita de uma proteína, ele não tem, vamos dizer assim, uma função para o armazenamento, como os outros tipos de DNA têm, vamos dizer assim, mas ele regula a expressão de outros genes. Então ele não é mais considerado DNA lixo. Aí nós temos os polímeros de nucleotídeos, que é basicamente a ribose ou desoxirribose. O que é desoxirribose? Nós acabamos de falar aqui, ó, desoxirribose. Ela faz o quê? Ela é um açúcar com 5 carbonos, certo? Aí se fala, quais são os carbonos? Esse é o primeiro, aqui é o segundo, ó. Ela é basicamente assim, ó. Aqui tem uma base aqui e aqui tem um grupo fosfato. Então, aqui, nessa bolinha aqui, nós não podemos considerar um carbono, porque aqui nós temos vamos dizer assim, a interrupção
da ligação, vamos dizer assim, de carbonos por um oxigênio. Então nós não podemos falar que isso aqui é um carbono, até porque já está descrito aqui que é um oxigênio. Então aqui nós temos um carbono, ó, um carbono, aqui nós temos 2 carbonos, aqui nós temos 3 carbonos, aqui 4, e o quinto está nessa voltinha aqui, ó, certo? Aí nós temos 5 carbonos, por isso que é um açúcar com 5 carbonos. Aí, aqui nós temos as bases nitrogenadas, certo? Que é adenina, timina, que se juntam, adenina, timina, que se juntam, e citosina e guanina, que se juntam. Eu ia fazer com o dedão, mas ele não ia conseguir juntar. Aí nós temos o fosfato, certo? Que é isso aqui, ó, o grupo fosfato, que é o que, basicamente? Ele junta uma base nitrogenada a outra. Então, é o que junta duas dessa daqui, certo? Vamos tirar aqui. Isso aqui é um fosfato, tá? Isso aqui também. Deixa eu apagar essa receita aqui, para não confundir. Aí, aqui deixa de ser fosfato, ó, e vira uma base, tá? Só invertir, só para falar que, mostrar que junta, ó. Tá? Eu inverti. Aí deixa eu desnumerar isso aqui, mas enfim, é assim, certo? Então, esse fosfato vai se juntar a outro fosfato, juntando essa base aqui a essa outra base nitrogenada aqui, certo? A essa desoxirribose, né? Vamos dizer assim. Então, o fosfato, ele tem essa função. Já as fontes de hidrogênio, ela vai fazer o quê? Ela vai juntar também, porém, ela vai juntar duas camadas, não, duas fitas de DNA, tá? Então, as fontes de hidrogênio, ela vai juntar duas fitas de DNA. Agora, nós vamos para o RNA, certo? Que vou apagar aqui, vou escrever tudo de novo, só que agora do RNA, e já volto. Agora a gente vai falar sobre o RNA. Falamos do DNA, que ele basicamente guarda para si a receita de uma proteína. E agora nós vamos falar do RNA, que ele faz o quê? Ele pega essa receita que está no DNA, ele vai copiar ou codificar, vamos dizer assim, e vai produzir uma nova proteína. Porque o que adianta você ter uma receita de um bolo, por exemplo, e você não vai produzir esse bolo? Então você precisa de alguém que guarde essa receita, e você precisa de alguém que faça o quê? Que coloque essa receita em ação. Ou seja, o RNA, ele vai fazer isso. Ele vai pegar a receita, copiar, ele vai codificar e vai produzir uma nova proteína. Ok? Aí, deixa eu colocar minhas setinhas aqui, porque eu não gosto que fica assim sem setinha. Porque fica muito solto. Tá, ficou legalzinho. Aí nós temos a ribose, certo? No DNA, nós temos a desoxirribose. Já no RNA, nós temos a ribose. Pensa assim, ó, quer ver? Ó, DNA. Você vai ter o que como açúcar? Você vai ter ó, começa com D, o DNA, não começa? Desoxirribose. Ó, DNA, desoxirribose. Agora, para o RNA, ó, RNA. O RNA começa com que letra? R, não é? Então você vai ter uma ribose, ó. Você vai ter uma ribose. Ok? Então, se você decorar isso, ó, DNA começa com que letra? D. Você vai ter um açúcar desoxirribose. Agora, o RNA, você vai ter uma ribose, ok? A diferença de desoxirribose e ribose é um mísero oxigênio. Eu vou colocar aí na tela para vocês a diferença. Nessa imagem, nós podemos observar que na ribose, nós temos aí o OH, certo? Já na desoxirribose, nós temos somente o H
ligado ao quarto carbono, ok? Essa é a única diferença. Viram? A diferença é uma coisinha assim, ó, pequenininha, mas tem uma diferença. E você não precisa saber da diferença química, estrutural, da molécula da ribose e da desoxirribose. É só você saber que no DNA você tem uma desoxirribose e no RNA você tem uma ribose, ok? Aí nós temos as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas do DNA, elas são o quê? Adenina, timina, que se juntam, citosina e guanina, que se juntam. Já no RNA, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, tá? Eu tenho apagador, ó, cadê meu apagador? Ó, eu tenho um apagador bonitinho, só que eu insisto em apagar com esse pano horroroso. Mas enfim, vamos lá. No DNA, ó, DNA, RNA, beleza. No DNA, eu tenho, deixa eu pegar meu banquinho aqui, para me sentar, vamos lá. No RNA, no DNA, na verdade, eu tenho adenina, que se junta com timina, ok? Porém, eu tenho citosina, que se juntam com guanina, ok? Beleza, aí eu vou pegar isso daqui e vou copiar aqui no RNA. Aí você fala, é igual? Não, não é igual. Ó, eu vou copiar, mas com uma exceção. Eu vou cancelar o timina, eu vou, tipo assim, esquecer o timina, vou cancelar ele e vou colocar o que no lugar da timina? Vou colocar o de quê? De uracila, ok? Voltar ao meu tamanho normal. Então, a diferença do DNA, das bases do DNA para as bases do RNA é o que? É que no DNA você tem timina. Já no RNA você tem uracila, certo? E esses dois se ligam à adenina. Ó, você tem, de novo, no DNA você tem timina. Já no RNA você tem uracila, ok? Então, os dois, eles se ligam com quem? Ó, se meu pincel funcionasse, se ligam com a adenina. Esse se liga com a adenina e esse se liga com a adenina, certo? Então você tem que saber. Isso tem que ser decorado. Decorado assim de uma forma porque vai cair nas provas, vai cair no vestibular. Se não cair vai cair a pergunta em si, né? Mas para você saber a resposta de uma pergunta elaborada, você precisa saber isso. Então, no DNA você tem timina e no RNA você tem uracila. Grava bem isso. Beleza. Aí nós temos 3 tipos de DNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Meu Deus, como que eu vou decorar tudo isso? Calma, não se desespere. Você tem o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ó, basicamente, pensa, para você fazer um bolo, uma receita de pão, alguma coisa, um bolo, vamos supor, você precisa de quê? Da receita. Ah, eu vou fazer um bolo de milho, então você precisa da receita do bolo de milho, certo? Então, o que o RNA mensageiro vai fazer? Ele vai, eu vou apagar essa parte aqui, vou apagar com um apagador que fica mais bonitinho, tá? Beleza. Ó, o RNA mensageiro, ele vai no DNA, lembrando que no DNA tem dupla hélice, ou seja, tem 2 fitinhas, certo? Já no RNA só tem uma, tá? Ele é assim, só uma, tranquilamente, ok? Só para lembrar. Aí, aqui nós temos o DNA. Aí, lá vai eu com meu paninho de novo. Nós temos o DNA. O que o RNA mensageiro vai fazer? Ele vai buscar a receita, certo? Porque para você fazer o bolo, você precisa primeiro
buscar aonde? Num livro, no Google, enfim. Você precisa buscar a receita de alguma fonte. Então o RNA mensageiro ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a receita. Na onde? No DNA. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar essas moléculas aqui, ó, vai abrir. Ele abriu, vai fazer assim, ele vai abrir. Ela está cruzada. O que o RNA mensageiro vai fazer? Ele vai abrir. Quando ele abrir, ele vai introduzir a única hélice do RNA. Do RNA, que é RNA é... O RNA é uma hélice só, ó. Isso daqui é o DNA. E esse aqui é o RNA. Ok? Então, o que o RNA mensageiro vai fazer? Ele vai pegar essa única hélice, certo? Que é do RNA, e vai introduzir aqui, ó. Beleza, tranquilo. Aí, nós temos as bases nitrogenadas, elas são introduzidas aqui. As bases nitrogenadas do DNA, elas são A, T, C, G, G, C, T, A, T. Beleza. Aí aqui, vamos terminar aqui. A, C, T e G. Beleza. O que o RNA mensageiro vai fazer? Ele vai pegar e vai copiar isso daqui. Porém, na forma do... nas bases nitrogenadas do RNA que o RNA tem, certo? Então aqui, a ligação, ó, A é T. Mas porém no RNA, lembra que eu falei que A se liga com U e C se liga com G? E no DNA, A se liga com T e C se liga com G? Eu não falei isso aqui para você? Então, agora é o RNA. Então, ele precisa que A se ligue com U, que é uracila. Então, vai ficar aqui, ó, U. U. C vai ligar com G. Então, ó, C se liga com G. T se liga, o T aqui no RNA, no DNA, para falar a verdade, vai se ligar com quem? O T vai se ligar com A, certo? Se o pincel pegasse, né? Por quê? Porque aqui no DNA tem T, certo? E no RNA tem A, certo? Então aqui o A que tá, o T que está no DNA vai se juntar com o A que está no RNA, ok? O C que está aqui vai se juntar, ou o G que está aqui vai se juntar com o C. Beleza. Então o que ele fez? Ele copiou a receita do Google. Tranquilo. Então o RNA mensageiro foi até o Google, copiou a receita do jeito dele, que é A com U e C com G, copiou a receita do jeito dele. Beleza, a receita a gente já tem. E levou para onde? Para o citoplasma. Essa é a função do RNA mensageiro. Aí nós temos o RNA transportador, que ele vai fazer o quê? Ele vai... Aí você pensa, para você fazer o bolo, você precisa da receita, e depois você precisa de quem? Dos ingredientes, certo? Então o RNA transportador, ele vai buscar os ingredientes. Do bolo, não, da proteína que vai ser formada, certo? Então ele vai transportar quem? Os aminoácidos. Para você formar uma proteína, você precisa de quem? Dos aminoácidos, certo? Que é o que forma a proteína, certo? Então o RNA transportador, ele vai buscar, ele vai transportar os ingredientes, certo? Então ó, você tem a receita, certo? Você tem os ingredientes, que são os aminoácidos, e agora você precisa de quê? Como que você faz o bolo? Você não mistura tudo? Mistura. Então, o RNA ribossômico, ele vai fazer o quê? Ele vai misturar tudo, basicamente. Falando, vamos dizer assim, mais certo, mais correto, ele vai fazer o quê? As ligações peptídicas. O que é isso? Ele vai pegar os ingredientes,
os aminoácidos, ó, são os ingredientes, e vão juntar. Deixa eu fazer um desenho aqui. Você tem aqui o pote com os ingredientes, ó. Você tem um pote com os ingredientes, aí você tem a batedeira, que você vai colocar os ingredientes dentro da batedeira para conseguir juntar. Aí o RNA ribossômico vai atuar aqui na batedeira e vai pegar um ingrediente daqui e vai colocar aqui. Vai pegar outro ingrediente daqui e vai colocar aqui, ó. Vai pegar outro ingrediente daqui e vai colocar aqui. Pronto, formou um. Aí beleza, ele vai pegar outro aqui e vai colocar aqui, ó. Ó. Outro daqui e vai colocar aqui. E assim por diante. Certo? E aí vai formando a proteína. Vai se juntar a receita, certo? Receita. Vai organizar isso daqui, os ingredientes. Depois que os ingredientes são organizados, eles vão fazer o quê? Vão ser colocados na batedeira. Deu para entender basicamente o que é? Então, voltando aqui. Para você fazer um bolo, você precisa da receita. E isso o RNA mensageiro faz. Vai buscar a receita no DNA. Você precisa dos ingredientes, certo? O ovo, a farinha, a manteiga, o açúcar, enfim. Dos ingredientes, que são os aminoácidos, que serão transportados até o citoplasma pelo RNA transportador, ok? E depois dos ingredientes, você precisa o quê? Juntar os ingredientes. Você vai juntar os ingredientes com o RNA ribossômico. Deu para entender mais ou menos? Eu acho que é basicamente isso. Depois a gente vai falar sobre, vai aprofundar mais, né, no RNA, que vai falar sobre a tradução, a transcrição. Só que isso aí é outra videoaula, outro vídeo. E é basicamente isso. Temos o DNA, o RNA e esses 3 tipos de RNA, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, sei lá, manda nos comentários aí alguma coisa. Ou no WhatsApp ou no Instagram. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente busca, pesquisa junto e faz entender a matéria. Esse é o objetivo. O meu objetivo com esses vídeos, não sei se eu já falei em algum vídeo anterior, não é tipo ganhar inscrito, like nos vídeos, visualização, pessoas que se inscrevem no canal, não. O meu objetivo é conseguir fazer com que eu aprenda a matéria, porque querendo ou não, eu estou no 3º ano do ensino médio, então eu estou aprendendo a matéria, e essa é uma forma com que eu consegui, me adaptei melhor para conseguir aprender, que é ensinar. Então, eu não estou à procura de inscritos, de seguidores. Eu quero que eu consiga aprender a matéria e consiga ajudar talvez as pessoas que às vezes estão com dificuldades. Eu não sou formado, então eu não consigo falar palavras, vamos dizer assim, bonitas, palavras certas, corretas, mas a simplicidade pode ser que faça com que alguém entenda a matéria. A minha simplicidade, certo? A minha simplicidade de explicar, de falar, pode ser que eu erre alguma coisa, então vocês me desculpem, mas às vezes a simplicidade faz com que aqueles que têm dificuldade possam entender a matéria. Então, desde já peço desculpas se eu errei alguma coisa, pode me corrigir, manda no comentário, ó, vê tal minuto do vídeo que não sei se você errou, no tal, não sei o que, manda no comentário que a gente vê, estuda certo, a maneira certa e sem problema nenhum, no próximo vídeo eu corrijo, faço outro vídeo, explico, mas o objetivo é fazer com que eu aprenda e as pessoas que estão com uma dificuldade e precisam de uma explicação mais simplificada, simples, que eu proporciono, né, uma explicação simples, porque eu não sou formado, consigam entender também. Então, é isso basicamente. Até a próxima.